Nitrogenados do Paraná, subsidiária da Petrobras, será reativada e o anúncio será feito agora em cerimônia com a presença do presidente Lula. Durante o evento também serão anunciados investimentos na refinaria do Paraná, também da Petrobras. Vamos para Araucária acompanhar tudo ao vivo. Agora será exibido o vídeo da Petrobras. A fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados S.A., a ANSA da Petrobras, está de volta. Subsidiária integral da companhia, localizada no Paraná, ao lado da Repar, refinaria Presidente Getúlio Vargas, a ANSA possui capacidade de produção de 720 mil toneladas por ano de ureia e 475 mil toneladas por ano de amônia, além de 450 mil metros cúbicos por ano do agente redutor líquido automotivo, o Arla 32. A previsão é que a operação seja reiniciada no segundo semestre de 2025. Em julho desse ano, mais de 200 empregados da ANSA, que haviam sido dispensados em 2020, quando a fábrica foi hibernada, retornaram suas atividades e já trabalham nos preparativos para a retomada da produção em 2025. Esse é um passo importante na retomada da companhia nesse setor. Investiremos em fertilizantes e na petroquímica como forma de ampliar nosso mercado de gás e aproveitar sinergias com o nosso parque de refino. A retomada das atividades da ANSA vai garantir mais segurança para o agronegócio, promover o desenvolvimento da região e gerar emprego e renda. A proximidade com a Repar faz com que essa sinergia seja uma das vantagens competitivas da ANSA. A Repar, quinta maior refinaria do Brasil, é referência em técnica e inovação e representa 15% das vendas da companhia. Entre seus principais produtos estão o diesel, gasolina, GLP, coque, asfalto, óleos combustíveis, QAV, propeno e óleos marítimos. Um dos destaques é o diesel R, com conteúdo renovável, compatível com as tecnologias veiculares mais avançadas, desenvolvido a partir de muitos anos de pesquisas. A Repar foi pioneira na produção desse combustível, que é mais sustentável, porque sua parcela renovável reduz ao menos em 60% as emissões de gases de efeito estufa em comparação com o diesel mineral. Sabemos que o investimento no hoje é o que possibilita pensar e construir o amanhã. Essa energia em transformação da Petrobras impulsiona o desenvolvimento econômico do país. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. E para dar as boas-vindas, fará o uso da palavra o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França da Silva. Bom dia, pessoal. Antes de dar as boas-vindas ao nosso presidente da República, queria destacar algumas coisas muito rápido. Primeiro, boas-vindas a vocês. Vocês são o motivo de nós estarmos aqui. Então, nós estamos muito felizes desse dia tão importante para a história dessa companhia. Então, a vocês que fazem o trabalho aqui na ponta, que produzem os derivados, o diesel, a gasolina, o renovável, e que vão produzir fertilizante, a partir de maio do ano que vem, nós já, a pedido da MAG, da nossa presidente, nós já estudamos os contratos, estudamos a ANSA, e nós já adiantamos para maio de 2025 a retomada da planta. Então, é vocês que fazem isso acontecer. Então, a gente agradece demais a vocês, essa tropa maravilhosa, capaz, competente, que faz acontecer as coisas aqui nessa refinaria tão importante e eficiente da Petrobras. Uma refinaria que tem ajudado o refino da companhia
bater todos os recordes de fator de utilização, eficiência energética, trabalhando na descarbonização, margens de refino, contribuindo decisivamente para a empregabilidade, né, para a sociedade, para o nosso país. Então, pessoal da ANSA, feliz por estar aqui. Foi muito complicado, mas conseguimos. É um dia maravilhoso e parabéns para vocês. Não estaríamos aqui, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos com essa refinaria vendida e com a ANSA parada e sem retomada. Nós não estaríamos aqui se não houvesse uma mudança radical nesse país. E aí, em nome da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em nome do Felipe, do nosso gerente-geral do ativo, Repar, e presidente da ANSA, em nome do GEBRE, executivo de refino, nós gostaríamos de dar as boas-vindas aos ministros que aqui estão, a todas as autoridades civis e militares presentes, e aquele que possibilitou que isso tudo acontecesse. Nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Faz o L, pessoal. Neste momento, ouve-se o coordenador-geral da Frente Única dos Petroleiros, David Bacelar. Bem, bom dia, companheiras, companheiros. Quero aqui saudar toda essa mesa maravilhosa, em nome do nosso queridíssimo, amado presidente Lula, que, como disse o diretor William França, se não fosse ele, se ele não tivesse voltado para o seu terceiro mandato na presidência da República, com certeza absoluta, nós não estaríamos aqui. Esse, sem dúvida alguma, é um ato importantíssimo aqui no Paraná. Presentes vários ministros de Estado, diretores e diretoras da Petrobras, deputados, deputadas, representantes do Conselho de Administração da empresa, vendo aqui o querido baiano companheiro, ministro Rui Costa, ministro Alexandre Silveira. É um ato, presidente Lula, que demonstra que o presidente Lula voltou e a Petrobras também voltou a investir no Brasil e a investir aqui no Paraná. Presidente Lula, foram 4 anos de sofrimento desses trabalhadores e trabalhadoras. Após a greve histórica que nós realizamos em 2020, a segunda maior greve da história da categoria petroleira, nós tivemos um processo de demissão em massa desses trabalhadores e trabalhadoras que ali estão, da Fafem Paraná. Felizmente, não somente esses trabalhadores e trabalhadoras estão retornando hoje. Está retornando a Petrobras com investimentos grandes aqui no estado do Paraná. Estamos falando, companheiros e companheiras, mais de 4 bilhões de reais em investimentos na refinaria aqui a nossa Repar, mas também 900 milhões de reais na nossa Fafem Paraná. Como disse o presidente Lula, nós temos um Brasil que é um país exportador de commodities da agroindústria brasileira. Nós temos, meu companheiro Bádio, um país que a partir da agricultura familiar alimenta o povo brasileiro. Como um país como esse depende mais de 90% de fertilizantes nitrogenados importados para nós atendermos a nossa demanda. Então, quando o presidente Lula, o ministro Rui Costa, a presidenta Magda Chambriard, o ministro Alexandre Silveira, ajudam a mudar o planejamento estratégico da Petrobras, definindo que a Petrobras vai voltar a investir em fertilizantes nitrogenados, presidente Lula, é também para garantir a soberania alimentar brasileira. Por isso, meu companheiro,
e minha companheira, nós que somos trabalhadores e trabalhadoras, fizemos o L por isso nós elegemos o presidente Lula pela terceira vez presidente da República. É a Petrobras voltando e o trabalhador, a trabalhadora também voltando a ser feliz aqui no Brasil, com o presidente Lula à frente dessa locomotiva gigantesca, junto com a presidenta Magda Chambriard, que é a nossa querida Petrobras. Vamos à luta, que é como diz o presidente Lula, porque a luta continua e nós continuaremos a lutar junto com o nosso presidente. Forte abraço, muito obrigado, vamos à luta. Faz o uso da palavra agora o representante do Sindipetro Paraná Santa Catarina, Alexandro Guilherme. Bom dia, trabalhadoras e trabalhadores do meu Paraná. Em nome do nosso presidente Lula, da nossa deputada e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, em nome da nossa presidenta da Petrobras, Magda, nosso diretor William, cumprimentar toda a gestão da Petrobras, toda a gestão que veio para cá, que está presente e nos ajudou a chegar onde chegamos. E moçada, aí é falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva e tudo que a gente está conquistando, mais uma vez com a presença dele aqui. E eu preciso falar de algumas coisas que são obrigações nossas. Primeiro, presidente, você está no Paraná, desembarcou aqui mais uma vez, e foi aqui o estado onde o senhor foi mais injustiçado na sua vida. Então, em nome de quem sabe o que é o certo e o que é o errado, em nome dessa classe trabalhadora, um pedido de perdão do nosso Paraná para o senhor. Segundo, meu presidente, a gente não conseguiu evitar que fizessem tudo o que fizeram. Mas a gente esteve aqui em todas as audiências, fizemos atos lindíssimos, fomos para o Rio Grande do Sul, estivemos lá em São Bernardo do Campo, no fatídico dia, erguemos a primeira barraca, presidente, da vigília, para defender o senhor, e tem muita gente que estava aqui lá. E eu vou falar uma coisinha que alguns aqui só que ajudaram a fazer. Um certo ex-juiz era professor da Universidade Federal do Paraná, quando lá eu estudava Direito. Ele saiu de lá porque a gente destruiu ele tecnicamente. Ele é um jurista fraco e pediu para sair da Universidade Federal, porque nós mostramos isso. Por fim, pessoal, falo aqui não só pelo Sindipetro, mas pelo Sindiquímica Paraná, pelo Sindimonte. O Dave já falou aqui pela FUP, mas por cada sindicato, Sindipetro, da FUP, da FNP, está aqui a da Edson, nosso camarada, que estiveram na luta contra o fechamento e as demissões da Fafem. Cada um e cada uma é responsável por a gente ter resistido lá em 2020, ter passado 4 anos e meio como aqueles senhores e essa senhora aqui passaram, e hoje a gente está podendo retornar. Então, muito obrigado do fundo do nosso coração, presidente. Você vai estar marcado na nossa história. E trabalhadores e trabalhadoras, a gente vai fazer o que há de melhor que a gente sabe: transformar investimentos em produção, em equipamentos, em segurança, em qualidade, abastecer o Paraná e todo o país de fertilizantes e derivados de petróleo. Muito obrigado a todas e a todos. Convida-se a fazer uso da palavra a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.
Excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira e demais ministros aqui presentes, Pietro Mendes, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Rosângela Busanelli, representando o Conselho da Petrobras, diretor executivo de Processos Industriais e Produtos, William França e demais diretores executivos da Petrobras, todo mundo aqui presente, Felipe Gomes, gerente-geral da refinaria, presidente Getúlio Vargas e diretor da ANSA, olha só, diretor da ANSA, gente, vocês podem acreditar nisso. Sindicatos e movimentos sociais aqui presentes, toda a força de trabalho aqui presente e os que nos assistem virtualmente. Muito obrigado por estarem aqui presentes, bom dia a todos. Eu vou saudar todos vocês, saudando o nosso querido presidente Lula. Presidente, a última vez que nós nos encontramos na Petrobras, e hoje estamos extremamente orgulhosos de ter o senhor aqui, foi no evento da minha posse, né? Quase 3 meses atrás. E naquele dia, eu confidenciei a todos que a missão que o senhor me passou, quando me fez esse convite, foi a missão de movimentar a Petrobras. É isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? A missão de movimentar a Petrobras, porque a Petrobras ajuda a movimentar o PIB do Brasil. Ele também me deu essa missão de gerir essa empresa, esse gigante dessa empresa, com respeito à sociedade brasileira, com respeito aos trabalhadores e trabalhadoras que nos ajudam e que fazem essa empresa ser o que é. Eu também comentei que eu vim aqui cumprir o que está escrito no nosso planejamento estratégico, e vale a pena frisar e destacar o que está escrito no nosso planejamento estratégico. Nosso planejamento estratégico, presidente, contempla investimentos de cerca de nada mais, nada menos do que 60 bilhões de reais no quinquênio em expansão do nosso parque de refino. Nosso parque de refino no Brasil inteiro, é claro. E cerca de 6 bilhões de reais em fábricas de fertilizantes. Isso não é pouco dinheiro, não, gente. Isso é muito dinheiro e muito trabalho para todos nós. Portanto, presidente Lula, senhoras e senhores, essa cerimônia que anuncia investimentos de 900 milhões de reais na fábrica de fertilizantes aqui do Paraná, a ANSA, e 3,2 bilhões de reais na expansão dessa refinaria, a Repar, a refinaria Presidente Getúlio Vargas, representa o início do cumprimento da missão que o presidente Lula me endereçou. Ela representa também a retomada da Petrobras ao segmento de fertilizantes. Essa cerimônia, presidente Lula, com o senhor aqui presente, ressalta a importância desses investimentos no Paraná e a importância do legado do presidente Getúlio Vargas, que empresta seu nome a essa refinaria e é nada mais, nada menos do que o fundador da Petrobras. Considerando essa refinaria e a fábrica de fertilizantes, senhor presidente, senhoras e senhores, nós vamos gerar quase 30 mil novos postos de trabalho nesse estado. Quase 30 mil novos postos de trabalho nesse estado no quinquênio. Presidente Lula, senhoras e senhores, é muito importante que se diga que esses investimentos em refino nos levam à fabricação de derivados mais verdes
e menos poluentes. O diesel coprocessado nessa refinaria, a primeira a coprocessar diesel no Brasil, contém 5% de óleo vegetal. Vocês viram no filme que foi apresentado no início, né? E essa fabricação é um passo extremamente importante para a descarbonização das nossas atividades e nos coloca como parceiros do agronegócio brasileiro. Diesel coprocessado é possível com uma parceria com o agronegócio brasileiro. Os fertilizantes a serem produzidos na ANSA utilizam resíduos asfálticos produzidos nessa refinaria, o que ressalta para nós a sinergia inequívoca da fábrica de fertilizantes aqui do Paraná com essa refinaria, sua vizinha. Presidente Lula, senhoras e senhores, a Petrobras está absolutamente comprometida com investimentos no Brasil. Está absolutamente comprometida com a aceleração do desenvolvimento desse país. Nós vamos aproveitar a regionalização das nossas atividades e seus potenciais de desenvolvimento para cumprir fielmente a missão que nós recebemos do Senhor. Vamos cumprir com firmeza, vamos cumprir com determinação. E para isso, senhor presidente, senhoras e senhores, aqui no Paraná, nós vamos cumprir o nosso papel contando com os trabalhadores e com as trabalhadoras do sistema Petrobras. E aí eu vou reforçar as palavras do nosso querido diretor França. Muito obrigada a todos vocês por tudo que vocês proporcionam a esse país. Nós vamos demonstrar juntos, a cada momento, a excelência do nosso trabalho. O nosso trabalho técnico, e vamos demonstrar também o nosso comprometimento com o sistema Petrobras e o nosso comprometimento com o Brasil. E para finalizar, eu quero chamar a Cássia Lopes, gerente de planejamento e controle dessa Repar, para entregar ao presidente Lula uma amostra do diesel R5 produzido aqui na Repar. E vou lembrar para o presidente que em 2006 ele esteve aqui e foi mostrado a ele o primeiro indício de pesquisa que ia resultar nesse diesel que ele hoje recebe. Então, presidente, o senhor viu o projeto de pesquisa, o senhor hoje vai receber a amostra do diesel R5 como uma realidade. Mais uma vez, obrigada a vocês todos, obrigada a Cássia e muito bom dia a todos. Vamos continuar trabalhando muito por esse país e pelo sistema Petrobras. O presidente da República descerra a placa alusiva ao início da retomada das atividades da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados S.A. ANSA. A fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados ANSA passou por um processo de hibernação nos últimos 4 anos e agora será renovada por meio de reformas em suas estruturas e instalações, somando recursos que ultrapassarão R$1 bilhão.
uso da palavra o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Quantas horas agora? Apesar de ser meio-dia e meio em Minas Gerais, antes do tutu e do tropeiro, a gente ainda considera bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar aquele que é, sem dúvida nenhuma, o maior líder depois da redemocratização do Brasil. Aquele que é o único que seria capaz de voltar e consolidar a democracia no Brasil e, principalmente, gerar emprego e renda, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico com combate ao desemprego, criação de emprego e renda para brasileiros e brasileiras. Presidente Lula! Cumprimentar a nossa querida amiga, mas principalmente parceira de trabalho, em quem depositamos a mais absoluta confiança, que traz a força da mulher, o compromisso nacionalista, o comprometimento com o nosso projeto de país, que é a presidente da Petrobras, Magda Chambriand. Parabéns, Magda! Cumprimentar o David, em nome dele, reconhecer primeiro a sua forma combativa, mais generosa e comprometida com o nosso projeto de país, e em nome dele estender os cumprimentos àqueles que realmente são o motivo da nossa presença aqui, os servidores da petroquímica, da Petrobras, que fazem dessa empresa a maior petroleira do mundo, que são vocês. Cumprimentar o ministro Rui Costa, nosso coordenador da Casa Civil, aquele que vai entregar ao país o maior programa de investimento da história, que vai gerar esse círculo virtuoso, que já está gerando esse círculo virtuoso de crescimento para o país, nosso querido amigo baiano Rui Costa. Cumprimentar os colegas Renan, Carlos Fávaro da Agricultura, Paulo Teixeira do Desenvolvimento da Agricultura Familiar, Laércio. Cumprimentar de forma muito especial, de forma muito carinhosa, aquela também que, pelo seu espírito combativo, pela sua forma coerente de defender aquilo que acredita que é o melhor para o país, tão bem representa o Estado do Paraná, que é a nossa colega presidente do PT, Gleice Hoffmann. É uma alegria de estar junto com você. Em nome dela, estender os cumprimentos a todos os parlamentares presentes, cumprimentar meu colega de profissão e um dos maiores profissionais do Brasil, que é o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei, cumprimentar o prefeito de Araucária, cumprimentar meu secretário de Petróleo e Gás e presidente do Conselho da Petrobras, em nome dele, estender os cumprimentos a toda a equipe do Ministério e a todos os conselheiros da Petrobras, Pietro Mendes, cumprimentar o Felipe, gerente-geral dessa unidade, cumprimentar os funcionários e colaboradores da Repar, dizer, momento histórico para o setor energético e para a segurança alimentar de brasileiras e brasileiros. Retomada da Fafem e ampliação da Repar no Paraná. Diogo Nogueira, um dos mais iluminados e talentosos sambistas brasileiros, me faz lembrar sempre o presidente Lula e do nosso povo quando canta: a gente tem coragem para vencer, a gente não se cansa de lutar, a gente corre atrás e manda ver. Se tem objetivo, vai buscar, presidente, e o senhor tem buscado o crescimento do nosso país. Parabéns, presidente Lula. Parabéns pela coragem, pela luta, por correr atrás do melhor para a nossa gente.
Sua visão de um Brasil soberano, fraterno e principalmente justo nos trouxe até esse dia. Parabéns ao povo brasileiro que escolheu acabar com a bagunça que vivíamos no governo anterior. Parabéns ao povo que escolheu, salvar a Petrobras do capital especulativo e da maldita privatização. A retomada da fábrica de fertilizantes nitrogenados no Paraná é uma vitória de todas as brasileiras e brasileiros. É uma vitória da nossa indústria, ministro Renan. É uma vitória do agronegócio, ministro Fávaro. É uma vitória da agricultura familiar, ministro Paulo Teixeira. É uma vitória, sem dúvida nenhuma, da execução do nosso PAC, ministro Rui. Vitória de quem nunca desistiu de lutar pelo Brasil, presidente. A reabertura desta fábrica não é apenas um símbolo de resistência e de perseverança. É um passo firme na direção de um Brasil mais forte, mais independente, nacionalista e capaz de alimentar o seu povo. A Fafem ficou parada por mais de 4 anos por incompetência, má-fé e entreguismo do governo anterior. Foi um longo e tenebroso inverno, mas hoje a luz voltou a brilhar. O presidente Lula resgatou a Fafem. Mais do que isso, o presidente Lula resgatou a dignidade e projetos importantes para toda a nação brasileira. O governo anterior queria sim vender a Repar. Esqueceram de olhar para o povo brasileiro. Basta ver as refinarias entregues, Gleice, pelo governo anterior, que vendem combustíveis, ministro Rui, e derivados muito mais caros no nosso país. Mas o presidente Lula, para a alegria de todos nós, voltou e acabou com esse absurdo. Mais do que isso, está ampliando a Repar. Presidente e amiga Magda, são mais de 3,2 bilhões de reais e 27 mil empregos. Somando os investimentos da Fafem e Repar, são mais de 4 bilhões de reais, Gleice, Zeca, investidos no Paraná. Esse é o governo liderado pelo presidente Lula. O governo que tem compromisso com a melhoria de vida da nossa gente, que retomou os programas importantes que nunca deveriam ter sido interrompidos. Eu poderia citar aqui rapidamente o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, a criação do programa Pé de Meia para os nossos jovens, presidente. Não é por acaso que estamos todos aqui, celebrando, unidos, juntos, essa conquista. Cada um de vocês, trabalhadoras e trabalhadores que dedicaram suas vidas a esta fábrica, tem uma parcela importante, imprescindível nesse resgate. Vocês mantiveram acesa a chama da esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, provaram que a luta, quando é justa, vale a pena. A produção de fertilizantes aqui em Araucária será uma peça-chave para o Brasil reduzir a sua dependência de fertilizantes importados. Ao mesmo tempo, ela fortalece a nossa segurança alimentar e energética. A retomada das operações da Fafem também significa o retorno do que é principal para o nosso governo: empregos. Isso é dignidade, segurança e um futuro mais
próspero para as nossas famílias. Este é o Brasil que queremos e que estamos construindo juntos. Um país que valoriza o trabalho, que respeita os direitos do seu povo, que investe em sua própria capacidade produtiva. Não posso deixar de destacar, presidente, o papel fundamental dos movimentos sindicais, em especial da FUP e da Sindiquímica Paraná. Meu abraço fraterno às lideranças que se empenharam incansavelmente para que esse dia chegasse. Presidenta Magda, a luta de vocês é um exemplo de como a união e a perseverança pode transformar realidades. A partir de agora, a Fafem não será apenas uma fábrica de fertilizantes, será o símbolo da capacidade de resistência do Brasil e do povo brasileiro. Estamos construindo um país de oportunidades. O Brasil voltou a sonhar, voltou a acreditar, voltou para fazer da nossa gente feliz. Quero aqui reafirmar, presidente Lula, vamos construir desenvolvendo as fábricas de fertilizantes, não só aqui no Paraná, mas em todo o Brasil. Vamos garantir a segurança alimentar do povo brasileiro e do mundo. O governo anterior, de forma irresponsável, acabou com os investimentos nesse setor tão estratégico e importante para o país. Mas nós demos um basta, e esse verdadeiro ciclo de desconstrução acabou. A Petrobras vai continuar investindo em fertilizantes, refino, gás, garantindo, presidenta Magna, a nossa soberania. Isso é desenvolvimento, crescimento e mais qualidade de vida para a nossa gente. Estamos reduzindo os custos com a atuação em todos os elos da cadeia de fertilizantes. Na oferta, já fortalecemos a integração energética da América do Sul com mais gás da Bolívia e da Argentina, presidente. Trabalhamos para reduzir a reinjeção do gás do pré-sal. Estamos cooperando com o Chile para o desenvolvimento da cadeia produtiva dos minerais críticos. Vamos promover a exploração e produção do gás não convencional, sem falar no biometano, o nosso pré-sal verde. Tudo isso são políticas públicas que visam criar um círculo virtuoso para a economia nacional, gerando emprego e renda e combatendo aquilo que é o propósito do governo liderado pelo senhor presidente Lula: combater desigualdade e construir um país mais justo, mais solidário, unido e fraterno. O foco principal do nosso governo: combater desigualdade. Contem com o ministro de Minas e Energia do Brasil, contem com a coragem do presidente Lula. Não nos curvaremos diante de quem trabalha contra os interesses do Brasil. A Petrobras não está à venda. Petroleiros e petroleiras, petroquímicos, defender a Petrobras é defender o Brasil. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Viva o Brasil! Viva o presidente Lula! Muito obrigado. Neste momento, será exibido o vídeo da Presidência da República. Foi uma alegria quando eu vi o e-mail da convocação para retornar, foi um sonho. ANSA é uma fábrica de fertilizantes, ela produz 1.900 toneladas dia de ureia, componente usado na agricultura para fertilizantes, para pecuária também. De repente, a fábrica veio a fechar e
foi triste para todo mundo, né? No auge da pandemia, né? Sem saber como que ia ocorrer, como que seria a situação de todo mundo. Não é possível que num país que seja um dos maiores produtores de grão do mundo tenha uma fábrica de fertilizante hibernada, com mão de obra qualificada. E a gente vai reativar ela, colocá-la em operação e a gente está recontratando, né, readmitindo esses empregados. Um homem com trabalho, com dignidade, levando, né, o sustento para o seu lar, é meio caminho andado. Ver todo mundo bem empregado, os pais de família aqui, todo mundo vendo as suas famílias alegres, é fazer com que isso aqui gere mais frutos. E essa missão, para mim, vai ser concluída quando eu ver meu pai, que é agricultor, tá usando fertilizante nitrogenado e esteja lá no rótulo, na embalagem, Petrobras, produzido em Araucária. Aí sim, para mim, vai ser dado com a missão cumprida. E que a gente vai mostrar que vale a pena e vai produzir fertilizantes para esse Brasil. Neste momento, o presidente da República entrega crachás aos readmitidos pela ANSA, representando todos os 215 que também foram readmitidos pela fábrica. Chama-se para receber o seu crachá Fabiane Dubiela, técnica de segurança do trabalho. Eric Correia, técnico de manutenção. E Rafael Eric Correia, técnico de manutenção. E Rafael Oubre, técnico de operação sênior. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero começar a minha fala cumprimentando a companheira Magda Chambriard, presidenta da Petrobras. Cumprimentar o companheiro Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, que tem sido um gigante no trabalho de concertação desse país. Quero cumprimentar o companheiro Renan Filho, ministro do Transporte, que conseguiu uma proeza extraordinária aqui no Paraná. Com as concessões que você fez aqui, você conseguiu reduzir o pedágio pela metade aqui no estado do Paraná. E nós temos mais alguns bilhões de investimento e concessões para que a gente possa recuperar esse país que estava totalmente destroçado e abandonado. Quero cumprimentar o meu ministro, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária. Eu digo sempre que o Fávaro, ele é um homem do agronegócio baixo. Ele é um fazendeiro grande, criador de gado. Mas eu posso dizer para você, na metade do meu mandato, é o melhor ministro da Agricultura que esse país já teve. E ele mantém uma relação de muito respeito com o Movimento Sem Terra, e eu gostaria que ele conhecesse você melhor abaixo. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Alexandre Silveira, que de vez em quando ele vem falar, eu penso que ele é candidato a presidente da República, porque eu nunca vi tanta eloquência e também pela capacidade musical dele, porque todo começo ele cita um cantor e cita uma parte da música dos cantores. Meus parabéns, que tem feito um trabalho muito corajoso para recuperar as políticas públicas no setor energético desse país. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar,
que tem feito um trabalho extraordinário no Ministério, e eu espero que apenas com 1 ano e 8 meses, certamente, já foi realizado mais políticas públicas do que em muitos outros anos. Então, meus agradecimentos. E o meu querido companheiro pernambucano, ministro Laércio Portela, que é interino da comunicação, ele ocupa o lugar do Pimenta, que foi para o Rio Grande do Sul para cuidar das pessoas que foram vítimas da enchente. Quero cumprimentar o meu companheiro, diretor-geral da Polícia Federal, companheiro Andrei Rodrigues, que está conosco aqui. Quero cumprimentar os deputados estaduais, Arilson Chiorato, Ana Júlia, Luciana Rafim e Goura. Quero cumprimentar a minha querida companheira Gleice Hoffmann, deputada federal, Carol D'Artora, companheiro Zeca Dirceu e Tadeu Venere, e o companheiro Toninho Wandischer. Olha, se fosse Silva, era melhor para eu falar, porra, mas Wandischer. Bem, quero cumprimentar o companheiro, Renato Freitas, doutor Antenor. Quero cumprimentar o Pietro Adamo Mendes, secretário nacional de Petróleo, de Gás Natural e Biocombustíveis, que é um presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Quero cumprimentar a companheira Rosângela Busanelli, conselheira e representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras. Quero cumprimentar o companheiro William França da Silva, diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras. Quero cumprimentar o Felipe Gomes, gerente-geral da refinaria, presidente Getúlio Vargas, Repar, e diretor-presidente da fábrica de fertilizantes nitrogenados, ANSA. Quero cumprimentar o meu querido companheiro David Bacelar, coordenador-geral da Frente Única dos Petroleiros. E quero cumprimentar os representantes dos movimentos sociais, Alexandre Guilherme Jorge, do Sindipetro, Marco Aurélio Godinho, do Sindiquímica, Rogério Ferreira, do Sindimon, Paraná. E também cumprimentar o Roberto Baggio, representante do MST aqui no estado do Paraná. Quero cumprimentar os trabalhadores da nossa querida empresa de fertilizantes, a ANSA, Fabiane do Biela, Eric Correia e Rafael Obre, por meio de quem eu cumprimento todos os funcionários que conquistaram o direito de votar, a ser cidadão de primeira classe, a ter trabalho e cuidar das suas famílias. Companheiros e companheiras, eu tenho um discurso por escrito, mas eu penso que depois da fala da especialista da Petrobras, a Magna, do diretor dessa refinaria e do ministro de Minas e Energia, eu ler o meu discurso é um pouco repetir o que eles já falaram. Então eu vou deixar meu discurso aqui. Um dia alguém publica o discurso que eu ia fazer na minha retomada da produção. E eu queria falar um pouco com vocês. Eu sou muito grato ao trabalho que vocês fizeram durante os 580 dias que eu fiquei na Polícia Federal. Tem gente que consegue gravar uma música que ele gosta para o resto da vida. A gente, quando ouve uma música que a gente gosta, a gente nunca mais esquece essa música. Pois a minha música eram 3 bom dias, de manhã, de tarde e de noite. Todo santo dia, durante 580 dias, fazendo frio, fazendo calor ou chovendo, sendo domingo ou feriado prolongado. Eu ouvia da férias que eu estava todo santo dia o pessoal cantar parabéns, comemorar o aniversário, e aquilo, Baggio, marcou a minha vida. Aquilo marcou a minha vida.
Mas uma coisa que mais marcou a minha vida, e que eu quero dizer para vocês, que vocês não têm dimensão do orgulho que eu estou de estar vestindo essa camisa da Petrobras. Eu muitas vezes eu ficava deprimido e chorava quando eu ficava sabendo de notícia de que companheiros trabalhadores da Petrobras entravam num restaurante para comer, ou entrava no bar e muitas vezes era chamado de ladrão, porque eles conseguiram criar no imaginário daqueles que não gostam de nós a ideia de que todo mundo na Petrobras era ladrão, inclusive aqueles que eram responsáveis pela grandiosidade da Petrobras, que eram os seus trabalhadores. Então, utilizar essa camisa agora. Eu já falei para a Magda, eu quero voltar para visitar o prédio da Petrobras, entrar na sala dela com uma camisa dessa e dizer: a Petrobras é do povo brasileiro, e se é do povo brasileiro, ela é também do presidente da República. Eu queria dizer para vocês que antes de eu vir para a Polícia Federal, eu tinha ideias, sugestões de companheiros que queriam que eu fosse para o exterior. Tinha companheiros que achavam que eu deveria ir para uma embaixada. Era muita gente me dando conselho. E eu ia dormir toda noite pensando: olha, como é que vai ficar os meus amigos? Aqueles que a vida inteira acreditaram em mim. Como é que vai ficar a minha família? Sabe, se aparecer uma manchete num jornal de qualquer país: Lula, o fugitivo, Lula, procurado, como é que iria ficar a minha reputação? Então eu tomei a decisão. E foi a decisão mais sábia que eu tomei, de falar: eu vou me entregar na Polícia Federal e vou lá para dentro, vou perto daqueles juízes insignificantes, vou perto daqueles procuradores da República que faziam parte de uma quadrilha dentro do Ministério Público. Eu vou lá para provar a minha inocência. Vou lá. Pois bem, aconteceu comigo uma coisa muito parecida ao que aconteceu com o doutor Getúlio Vargas em 1945. Em 45, Getúlio Vargas era presidente, ele estava sendo acusado de corrupção, na época não estava ainda não, mas ele estava sendo, sabe, acusado pela elite brasileira, porque uma coisa que a gente tem que ter claro, o Getúlio Vargas não era um operário. Eu nasci no movimento sindical criticando o Getúlio Vargas. Mas se você olhar da proclamação da República até os dias de hoje, só teve 2 presidentes que cuidaram da questão social nesse país. Fomos nós do PT e o Getúlio Vargas, que fez a CLT, que garantiu direito a férias, que garantiu jornada de trabalho. E no dia que os generais foram na casa do Getúlio comunicar para o Getúlio que ele estava deposto do governo. Aí o Getúlio pediu para os generais 24 horas para ele poder arrumar a mala dele, tomar um banho e se trocar para sair. Quando os generais viraram as costas e o Getúlio voltou para dentro, já não tinha mais luz, já não tinha mais águas, não deram 1 minuto para ele se cuidar. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu fui preso e muita gente achava: o Lula acabou, o Lula está perdido, nunca mais ele vai ressurgir. E eu estava lá com obsessão. Getúlio Vargas, quando saiu, ele disse para o secretário dele: política é como um jogo de xadrez. Eles acabaram de me dar o checkmate. O que eles não sabem é que quando o jogo começar, todas as pedras têm que voltar para o tabuleiro. E nós vamos voltar para o tabuleiro.
e ele foi eleito presidente em 1954. Eu tentei ser candidato em 2018, inclusive com reconhecimento da ONU, que achou que eu tinha o direito de ser candidato. Mas acharam por bem não deixar eu ser candidato, porque achavam que assim, mais um tempo fora da presidência, vocês esqueceriam do Lula. Pois bem, mas eu tinha consciência, eu tinha na cabeça a história do tabuleiro de xadrez de Getúlio Vargas. E eu pensava, isso aqui é um jogo de xadrez. Eles ganharam uma, mas nós vamos dar a volta por cima e vamos ganhar outra vez. E cá estamos nós. Cá estamos nós. Nós para recuperar uma coisa muito importante nesse país. Porque a gente não está recuperando uma fábrica de fertilizantes. A gente não está apenas fazendo um investimento de quase 4 bilhões na Repar. A gente está cuidando de recuperar a autoestima desse país, o orgulho do povo brasileiro e o orgulho da gente ser brasileiro, porque o trabalhador, o que vale para nós é ter um emprego garantido, ter um salário justo e cuidar da nossa família com decência e com respeito. É esse o sonho de todos nós. Os caras que tentaram fechar essa coisa, o que fecharam, e que mandaram vocês embora, certamente eles nunca ficaram desempregados. Eles não sabem o que é um pai de família levantar de manhã, não ter dinheiro para comprar o pão, não ter dinheiro para comprar a manteiga. Eles sabem o que é o sofrimento do povo. Então vocês ficarem desempregados 4 anos, para eles não interessa nada, vocês são os números estatísticos. Pois para mim interessa. Para mim interessa porque já fiquei desempregado muitas vezes. Para mim interessa porque sei o que é levantar de manhã e comer pão sem manteiga porque não tinha manteiga. Eu lembro que eu conto uma história sempre. Eu fumava nessa época e não tinha dinheiro para comprar cigarro. Eu levantava de manhã para ir na porta de uma padaria, catava bituca de cigarro para fumar. E catava escondido, cortava o filtro e tocava fogo no lugar do filtro e colocava a boca no lugar que o cara tinha queimado. Ou seja, então eu sei o que é o sofrimento de cada um de nós. E eu votei para recuperar o orgulho do povo brasileiro, para recuperar a Petrobras, para recuperar a ANSA, para recuperar, sabe, a nossa capacidade de voltar a fazer navio nesse país, a fazer barco. A Petrobras não é uma indústria de petróleo, a Petrobras é uma indústria de desenvolvimento nesse país, é uma indústria de inovação nesse país. A Petrobras é tão importante que ela conseguiu fazer com que o nosso petróleo, achado a quase 6.000 metros de profundidade, e que quando nós anunciamos em 2007 que a gente iria explorar o pré-sal, os nossos pessimistas diziam, descobriram o pré-sal, mas não tem como explorar, é muito difícil. Pois bem, hoje o nosso pré-sal é colocado um barril dele, sabe, no navio, a pouco mais do preço de um petróleo tirado em céu aberto na Arábia Saudita. Isso por conta da inteligência da Petrobras, por conta do geólogo da Petrobras, por conta da engenharia da Petrobras, por conta de homens e mulheres que trabalharam incansavelmente para que a gente tivesse na Petrobras a empresa com maior competência tecnológica para a prospecção em altas águas profundas. Agora vamos pegar um desafio. Quando terminou a guerra na Bacia dos Porcos, que o Kennedy era presidente, que Cuba derrotou eles, perguntaram para o Kennedy, o que você vai fazer agora? Ele falou, temos que ir para a Lua. E foram para a Lua. Já foram para a Lua, já foram para Marte e não acharam nada. Eles não duvidem que daqui a pouco a gente manda a engenharia da Petrobras para Marte e para a Lua e a gente vai encontrar o petróleo que eles não encontraram, porque nós temos muita competência e muita gente boa de trabalho. Pois bem, companheiros, nós voltamos com a missão de recuperar esse país. Não foi fácil esse primeiro 1 ano e 8 meses.
Eu devo a esses companheiros ministros aqui e a outros que não estão aqui uma dedicação quase que exclusiva de 24 horas por dia para a gente recuperar. Só do programa Minha Casa e Minha Vida tinha 87 mil casas paralisadas. Eu tenho viajado o Brasil inaugurando casa que começou a ser feita em 2012. Há 6 mil creches paralisadas que nós estamos reconstruindo, milhares de escolas, milhares de postos de saúde que foi desmontado. Porque, na verdade, a gente teve um período em que o Brasil não era governado. Era como se fosse uma nave, um nau em alto mar à deriva. Pois bem, nós voltamos, recuperamos a geopolítica brasileira, transformando o Brasil num protagonista internacional. Hoje o Brasil é um país muito respeitado no mundo e eu tenho muito orgulho. Se vocês viajarem para fora do Brasil e mostrarem o passaporte brasileiro, vocês vão perceber que vocês vão ter um tratamento diferenciado, porque as pessoas passaram a respeitar o Brasil. Porque eu aprendi com a minha mãe, eu não sou melhor de ninguém, mas também não sou pior. Da mesma forma, eu gosto de dar respeito, mas gosto de receber respeito. Eu não sei andar de cabeça baixa. Eu tenho orgulho, e é assim que o povo trabalhador tem que ser. A gente não pode rebaixar a cabeça. Não é só essa empresa que foi fechada, não. Nós estávamos com 15% para terminar uma empresa em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Simplesmente eles pararam. Simplesmente a refinaria Abreu e Lima, eles pararam durante tanto tempo. O complexo petroquímico que a gente ia fazer em Itaboraí, lá no Rio de Janeiro, eles pararam tudo. Pararam a tentativa de fazer a refinaria no Ceará, pararam a tentativa de fazer a refinaria no Maranhão. Por quê? Porque eles não pensam no Brasil e eles queriam vender. E vocês percebem que eles venderam muita coisa. Quando eu era presidente, eu comprei uma distribuidora de gás, para que a Petrobras pudesse trabalhar na regulação de preço de gás. A Petrobras hoje, ela vende o GLP a R$ 36 o barril de 13 quilos, o botijão de 13 quilos. E ele chega para muita gente no Brasil a 110, a 130, a 140. O biocombustível e o óleo diesel também. A Petrobras não aumentou, mas os postos de gasolina aumentaram. Mas a Petrobras não aumentou. Então é importante que a gente saiba que eles tentaram destruir a Petrobras. E para destruir, primeiro eles tentaram destruir a reputação das pessoas decentes. Vocês não sabem quanto processo nas costas teve o companheiro Zé Sérgio Gabrielli. Até hoje ele está com muitos processos nas costas. Uma das pessoas que foi um dos melhores presidentes que a Petrobras já teve. Vocês não sabem quantas pessoas inocentes tiveram a vida desgraçada. Porque se você quer prender um ladrão, prenda. Se você quer prender um ladrão, o empresário roubou, você prende o empresário. O que você não pode é destruir a empresa. O que você não pode é destruir emprego. O que você não pode destruir é a possibilidade desse país destruir a sua engenharia e destruir a sua empresa de petróleo. Teve um ministro da Economia que falou: nós temos que vender logo a Petrobras, porque o petróleo vai acabar e ninguém vai querer mais. O petróleo vai acabar na cabecinha dele, que não consegue enxergar uma unha depois do nariz. Na nossa, a Petrobras jamais vai acabar, porque quando não tiver petróleo, sabe, embaixo da terra, no fundo do oceano, ela vai ter que se especializar em outro tipo de energia. O Brasil será o país do mundo campeão do biocombustíveis, do etanol de primeira, de segunda, de terceira geração, de quarta geração. Nós seremos um país que temos um futuro extraordinário e a gente não vai vacilar um minuto
para que esse país deixe de ser um país em via de desenvolvimento, um país pobre, um país quando nós encontramos com 33 milhões de pessoas passando fome e nós tínhamos acabado com a fome em 2014. Nesses 18 meses, nós já acabamos com a fome de 24 milhões de pessoas e vamos acabar com a fome de todo mundo. Este país em que o povo está voltando a comer a picanha e a tomar cervejinha. Esse país que eu quero que o povo volte a poder comprar aquilo que ele produz. A gente tem direito de ter um carro bom, de ter uma casa, de ter uma geladeira, de ter um fogão, de ter um televisor, de ter um computador, de ter um telefone. A gente tem o direito de fazer as coisas nesse país porque o nosso povo merece. Ninguém no planeta Terra faz opção por ser pobre. A gente não quer ser pobre. A gente pode não ser rico, mas a gente quer ser cidadão. A gente quer viver com dignidade. E esse país nós vamos entregar para vocês, porque eu não governo, eu cuido. Porque governar um país é cuidar, sabe, de uma criança como se fosse a mãe. É com muito carinho, com muito respeito e sempre dando um carinho maior para aqueles que têm mais necessidade, para aqueles mais frágeis. E eu fico muito orgulhoso quando eu vejo as mulheres trabalhando. Eu vou dizer porque do meu orgulho das mulheres. Porque uma mulher que trabalha, ela é independente. Uma mulher que trabalha, ela não fica subordinada ao prato de comida que o marido pensa que é tudo que ela deseja na vida. Uma mulher que trabalha, ela não fica subordinada às grosserias de um marido que quer ser grosseiro porque não tem respeito. Aquele cara que fica sentado na televisão pedindo, me dá uma cerveja, me dá não sei das contas, pega tal coisa para mim, pega minha toalha, pega minha cueca. Não, ele que vai pegar, porque a mulher também tem o direito de ver um jogo. Nós não iremos construir uma nova sociedade, um mundo civilizado, se a gente continuar vendo a violência contra a mulher nesse país. A violência, falta de respeito. Então eu fico muito orgulhoso de ver tanta mulher aqui. O dia que toda mulher estiver bem formada e tiver um emprego, se o cara gritar com ela, ela fala, você vai gritar com quem você quiser, eu só moro com alguém que eu gosto. Se você quiser que eu viva com você, me trate bem, senão abra a porta e vai embora, porque eu vou cuidar da minha vida. É esse país que nós precisamos construir e é esse país que a gente pode fazer. Por isso eu estou orgulhoso. Vocês não têm noção do orgulho de eu estar aqui na frente de vocês com essa roupa. Vocês não têm orgulho de eu estar aqui na frente dos companheiros que voltaram a trabalhar. E a gente vai continuar investindo, porque a Petrobras é muito importante. A Petrobras, na verdade, é tão importante que eu sempre disse, deveria ter eleição direta para presidente da Petrobras e o presidente do Brasil ser indicado pela direção da Petrobras. Porque a Petrobras é tão importante, a capacidade de investimento da Petrobras é tão importante, a capacidade de inovação da Petrobras é tão importante, a capacidade de investir em pesquisa é tão importante, que todo brasileiro deveria levantar todo dia, agradecer a Deus e agradecer a inteligência de um povo que criou uma empresa da qualidade da Petrobras. Parabéns, querida companheira Magda, parabéns. Está na mão de uma mulher, a responsabilidade de fazer a Petrobras continuar sendo orgulho nacional e orgulho do povo brasileiro. Viva a Petrobras e viva o povo brasileiro. Parabéns, gente. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que agora...
Tá, e esta foi a cerimônia com a participação do presidente Lula, em que foi anunciada a retomada das operações da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem. Esta fábrica, que teve as suas atividades paralisadas em 2020, produzia ureia e amônia, que são matérias-primas utilizadas na fabricação de fertilizantes. A previsão é de que a Fafem volte às atividades no início de 2025. Neste evento também foram anunciados investimentos na refinaria do Paraná. O investimento previsto para a reabertura da unidade é de 870 milhões de reais. Em sua fala, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou o potencial energético do Brasil e afirmou que a retomada da ANSA, a fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados, reforça a capacidade da Petrobras de atuar pelo crescimento do país, pela geração de emprego e de renda. A reabertura desta fábrica não é apenas um símbolo de resistência e de perseverança. É um passo firme na direção de um Brasil mais forte, mais independente, nacionalista e capaz de alimentar o seu povo. O presidente Lula resgatou a dignidade e projetos importantes para toda a nação brasileira. São mais de 3,2 bilhões de reais e 27 mil empregos. Somando os investimentos da Fafem e Repar, são mais de 4 bilhões de reais. E o presidente Lula disse que a reabertura da fábrica de fertilizantes da Petrobras, no Paraná, representa a volta do orgulho e da autoestima do povo brasileiro com emprego e salário dignos para os trabalhadores. Porque a gente não está recuperando uma fábrica de fertilizantes. A gente não está apenas fazendo um investimento de quase 4 bilhões na Repar. A gente está cuidando de recuperar a autoestima desse país, o orgulho do povo brasileiro e o orgulho da gente ser brasileiro, porque o trabalhador, o que vale para nós é ter um emprego garantido, ter um salário justo e cuidar da nossa família com decência e com respeito. É esse o sonho de todos nós. Os caras que tentaram fechar essa coisa, o que fecharam e que mandaram vocês embora, certamente eles nunca ficaram desempregados. Eles não sabem o que é um pai de família levantar de manhã, não ter dinheiro para comprar o pão, não ter dinheiro para comprar a manteiga. Eles sabem o que é o sofrimento do povo. Então vocês ficarem desempregados 4 anos, para eles não interessa nada, vocês são os números estatísticos. Pois para mim interessa. Para mim interessa porque já fiquei desempregado muitas vezes. Lula também destacou que a Petrobras nunca vai acabar e que, quando não houver mais petróleo, a empresa vai se especializar em energias limpas. A Petrobras jamais vai acabar, porque quando não tiver petróleo, sabe, embaixo da terra, no fundo do oceano, ela vai ter que se especializar em outro tipo de energia. O Brasil será o país do mundo campeão do biocombustíveis, do etanol de primeira, de segunda, de terceira geração, de quarta geração. Nós seremos um país que temos um futuro extraordinário e a gente não vai vacilar um minuto para que esse país deixe de ser um país em via de desenvolvimento, um país pobre, um país quando nós encontramos com 33 milhões de pessoas passando fome e nós tínhamos acabado com a fome em 2014. Nesses 18 meses, nós já acabamos com a fome de 24 milhões de pessoas e vamos acabar com a fome de todo mundo. Ainda hoje, o presidente Lula visita também no Paraná a fábrica de automóveis da Renault do Brasil, em São José dos Pinhais. E nós vamos mostrar tudo ao vivo para você. Bom, nós ficamos por aqui. Todas as notícias do governo federal você acompanha no canal Gov, na agência Gov e também em nossas redes sociais. Obrigado pela companhia. Até a próxima.